Olá, eu sou o Thiago Pegatin, seja bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre a articulação do joelho. Vamos lá? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já participa do nosso canal do Telegram? No canal do Telegram, nós enviamos periodicamente artigos, publicações, dicas, cursos que a gente desenvolve ao longo do ano e você recebe isso tudo em primeira mão. O Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, só que com funcionalidades muito mais interessantes para a gente poder compartilhar esse conteúdo. Se você não tem, é só entrar na sua loja de aplicativo, baixa, ele é gratuito, e aí você se cadastra no nosso canal e passa a receber em tempo real todas as nossas publicações e todas essas dicas que a gente compartilha, tá legal? É muito bacana, é muito bom de utilizar e você vai receber sempre, a gente publica sempre pela manhã, né? Você já recebe direto no seu celular os nossos vídeos, os nossos artigos e todas as dicas que a gente publica periodicamente. À primeira vista, a articulação do joelho ela é relativamente simples. Nós basicamente temos os movimentos de flexão e extensão acontecendo na articulação, que seria basicamente para frente e para trás. Nós só temos um componente rotacional que ele é acessório, ele acaba participando junto, né, com a flexão e extensão para que a mecânica de movimentos do joelho ela possa acontecer de maneira adequada. A amplitude de movimento do joelho ela varia muito dependendo das características musculares de cada indivíduo. Em condições normais, é de se esperar que nós tenhamos uma amplitude de movimento de 120 a 135 graus de flexão. A extensão não tem amplitude, então a gente considera, né, a extensão como a volta da flexão, né? Então a gente dobra o joelho e realiza a flexão e a volta do joelho é a extensão. Uma outra característica é que o joelho é a maior articulação do nosso corpo e ela é composta pelos ossos do fêmur, da tíbia e da fíbula. Então nós temos o fêmur em contato diretamente com a tíbia, né? Então os côndilos femorais, eles se articulam diretamente com o platô tibial, então a articulação se fecha dessa maneira e a fíbula acompanha esse movimento lateralmente. Então nós temos um osso na região da coxa, que é o fêmur, e dois ossos na região da perna, que são a tíbia e a fíbula, que antigamente também era chamada de perônio. A tíbia é um osso mais robusto e a fíbula é um osso mais fininho. Então, por isso, inclusive, a característica de ter mais fraturas, de ter mais lesões relacionadas à fíbula. Além da articulação do joelho propriamente dita, nós também temos uma articulação entre o fêmur e a patela, que é aquele ossinho que fica na frente do joelho, que é chamada articulação fêmuro-patelar. A patela existe para dar proteção para a articulação e ela também é importante para a biomecânica de movimentos. Nós temos um músculo que é o quadríceps e ele desce por toda a nossa coxa. Ele vai se inserir numa região proximal da tíbia, né, que é chamada de tuberosidade da tíbia, e para isso ele passa pela patela. Quando ele passa pela patela, ele ganha uma curvatura. Então, o tendão desse músculo, que é o tendão do quadríceps, né, o tendão quadricipital, ele passa pela patela e ele ganha uma curvatura. Isso é importante para que quando aconteçam os movimentos, eu tenha mais torque. Essa angulação fornecida pela patela permite que nós ganhamos em torque, que é um movimento, né, de contração num sentido rotacional, e dessa maneira nós melhoramos a efetividade do movimento. A articulação do joelho talvez tenha os ligamentos mais conhecidos do corpo humano, porque é muito comum a gente ouvir falar, o jogador tal rompeu o cruzado anterior, o fulano rompeu o ligamento colateral. É muito comum a gente escutar isso nas notícias, principalmente em atletas, né, no meio esportivo, e de fato os ligamentos do joelho desempenham função importante. Nós temos 4 ligamentos principais no joelho. Nós temos 2 que são laterais na articulação, então um que fica para o lado de dentro da perna, que é o colateral medial ou colateral tibial, e o ligamento que fecha o joelho lateralmente, né, do lado de fora, que é o ligamento colateral lateral, ou, mais comumente chamado hoje em dia, ligamento colateral fibular. Esses ligamentos impedem que o joelho tenha deslocamentos laterais. Se a gente fica em pé parado, nós percebemos que o nosso joelho não cede lateralmente, né? Não adianta a gente empurrar o joelho para dentro ou para fora, porque ele não vai. Boa parte dessa estabilidade que a gente tem, que a gente encontra, que o joelho não vai para dentro ou não vai para fora, é conferida por esses ligamentos colaterais.
Esses ligamentos colaterais, no entanto, eles são ligamentos extracapsulares, eles estão aderidos à cápsula articular do joelho. Agora, lá dentro do joelho, nós temos o ligamento mais famoso de todos, né, que eu acho, que é o ligamento cruzado. Só que nós temos dois ligamentos cruzados, um que é anterior e um que é posterior. A gente ouve falar muito da lesão do ligamento cruzado anterior, porque de fato elas são muito mais frequentes do que as lesões do ligamento cruzado posterior. Mas eles recebem esse nome, quando a gente olha eles de frente, eles estão lado a lado, mais ou menos assim. Só que se a gente olhar de lado, no joelho, eles vão ter uma posição cruzada. E por isso que eles são chamados de ligamentos cruzados anterior e posterior. Eles vão oferecer uma estabilidade antero-posterior. Então, se a gente estiver sentado num sofá, na cadeira, e você pegar a perna da pessoa e puxar para frente, ela não vem porque esse ligamento cruzado anterior segura. E se eu empurrar para trás, ela não vai porque o ligamento cruzado posterior também segura. Tanto é que pessoas que têm uma lesão de ligamento cruzado anterior e posterior têm o que a gente chama de testes positivos de gaveta. Significa que se a gente puxar essa perna da pessoa para frente, ela vem, né? Ela não tem mais aquela resistência que segura. Quem já teve uma lesão de joelho sabe muito bem o que eu estou falando. Esse ligamento, ele é muito importante para a estabilização. Quando nós temos um rompimento, né, do ligamento cruzado anterior, principalmente, a pessoa sente com muita frequência o falseio na articulação. Então, para subir e descer, principalmente para descer a escada, né, ela sente que o joelho vai para dentro. Se ela fizer um movimento brusco, giratório, ela sente que o joelho dá aquela deslocada. É sinal de que você pode ter sofrido uma lesão de ligamento cruzado anterior. Até porque uma característica das lesões ligamentares é que elas doem bastante nos primeiros dias, mas passado alguns dias a dor ela é quase que imperceptível. Normalmente o indivíduo só vai reclamar de dor ou só vai perceber se ele fizer uma atividade mais intensa e o joelho começar a inchar, ou ele sentir esse falseio de uma maneira mais importante. Caso contrário, o ligamento não causa dores importantes. E aqui nós temos um grande problema. Porque se ele não causa dores importantes, a pessoa em geral não procura atendimento, ela não procura um processo de reabilitação. E o que vai acontecer é que ao longo dos anos nós teremos um desgaste articular que vai acontecer de maneira mais rápida. Então essa pessoa pode ter artroses precoces, essa pessoa pode ter limitações de movimento e que lá na frente pode ser que não seja mais reversível. Pode ser que a operação lá na frente já não seja mais indicada. E a pessoa vai ter que conviver com as dores e com as limitações para o resto da vida. Uma outra estrutura muito importante do joelho, que fica lá dentro da articulação, são os meniscos. Os meniscos são responsáveis por absorver impactos do joelho, né, absorver impactos da articulação, e eles auxiliam também na movimentação dos côndilos femorais. Esses meniscos são formados, né, por uma substância fibrocartilaginosa, então quer dizer que ele tem uma certa elasticidade, mas em geral ele é duro, porque ele tem que absorver os impactos de todo o nosso corpo. O que acontece é que esses meniscos, quando nós temos impactos frequentes, nós temos pressões sendo direcionadas para a articulação e elas se repetem ao longo dos dias, dos meses, dos anos, esse menisco vai se deteriorando. Nós temos partes desse menisco que vão se rasgando. E aí o que acontece é que como ele tem uma vascularização baixa, ele não recebe muito fluxo sanguíneo, a cicatrização é difícil. Muitas vezes ele não volta mais. Então, a pessoa tem que conviver com esse menisco que teve uma lesão até o ponto em que tem que ir para a cirurgia. E aí se faz uma meniscectomia. Hoje, a maior parte das cirurgias, elas são feitas por vídeo, né? Então, não se tem que abrir a articulação como um todo, se introduz algumas cânulas somente para que você tenha acesso à parte interna da articulação, mas de qualquer maneira você tem que ir lá e extirpar, né? Retirar um pedaço desse menisco que foi lesionado, que está lacerado, porque a tendência é que ele não consiga mais se recuperar, ele não consiga mais cicatrizar. Uma das características da pessoa que tem uma lesão de menisco e que está sofrendo com algumas dores é que, em geral, essas dores elas aparecem lá no final da flexão. Então, se você agachar e ficar no limite da sua flexão de joelho, normalmente você sente desconforto e aí, em alguns casos, a articulação dá até uma travada. Você sente que ela dá um estalo ou que ela tem uma dificuldade para voltar. Isso é uma das características da lesão de menisco. Até porque, muitas vezes, a dor também não é
das mais intensas, ela não é uma dor importante e que vai limitar a pessoa para as atividades do dia a dia. Só que é importante nós resolvermos essa condição do menisco enquanto ela é aguda, assim como a grande parte das lesões que a gente comenta aqui, né, das articulações, porque quando ela está no estágio crônico, sempre fica mais difícil. Então, caso você tenha, né, algum tipo de desconforto lá dentro do joelho, né, que está doendo lá dentro da articulação, pode ser que esse menisco esteja lesionado e aí vale a pena, né, é necessário que se faça alguns testes funcionais e também alguns exames de imagem para avaliar qual é a real característica dessa estrutura anatômica que são os meniscos. Na região anterior da articulação, nós temos um dos músculos que é um dos mais conhecidos do nosso corpo, que é o quadríceps, que é esse músculo que a gente consegue palpar aqui na região anterior da coxa, bem em frente ao fêmur. Ele é responsável, por exemplo, pelo chute, né, que a gente dá. Essa força de tração no joelho é conferida pelo quadríceps, que é responsável pela extensão do joelho. Ele recebe esse nome justamente porque é formado por 4 músculos, que é o vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral, ou reto da coxa. Esse conjunto de músculos, todos eles partem da região do fêmur, se tornam um tendão único, né, que passa pela patela e se insere na região da tíbia. Então, dessa maneira, quando nós temos a contração do quadríceps, ele puxa a perna e nós temos a extensão do joelho. Na região posterior, nós temos uma série de músculos que são responsáveis pela flexão do joelho. Eu vou destacar aqui para vocês um grupo que é um dos principais motores, né, um dos principais agonistas do movimento de flexão, que é o grupo dos isquios tibiais. Eles recebem esse nome justamente porque eles partem do isquio, que é uma região aqui no quadril, né, mais especificamente da tuberosidade isquiática, e eles vão se inserir lá na perna. Esse grupo muscular é formado por 3 músculos, sendo eles o semitendinoso, o semimembranoso e o bíceps femoral ou o bíceps da coxa. Eles são responsáveis, quando realizam a sua ação, por tracionar a perna para trás. Então nós temos um movimento de flexão. Então, para que eu tenha o chute, a gente falou que o quadríceps é responsável pelo chute, mas antes eu tenho que puxar o joelho. Então quem traciona o joelho, quem dobra, né, entre aspas, o joelho, é esse grupamento dos isquiotibiais e outros músculos, né? Que a gente não vai aprofundar aqui. Mas basicamente eles são localizados na região posterior da articulação, eles estão atrás da articulação para que eles possam, né, ao executar a sua função, tracionar a perna para trás. De maneira geral, para que a gente tenha uma boa estabilidade da articulação, é preciso que a gente mantenha esses grupos musculares, tanto anterior quanto posterior, bem alongados e bem fortalecidos. É importantíssimo porque nós temos uma tendência a desenvolver retrações importantes de toda a cadeia posterior de membro inferior. Significa o que isso, Tiago? Que se eu pegar a musculatura posterior, que sai desde a região de quadril e vai até os pés, em geral, ela é muito retraída. E é muito simples da gente notar isso. Faça um teste em casa, né? Só para que vocês possam perceber. Fica com os 2 pés juntos e tenta abaixar e chegar até próximo dos pés. Tenta colocar as mãos no chão com as pernas retas. É muito difícil da gente conseguir se eu não tiver um bom alongamento da região posterior. É preciso que eu tenha esse alongamento adequado para que eu consiga desenvolver também uma força adequada. Um músculo mais alongado, né, ou melhor alongado, ele tem maior capacidade de geração de força. Então é importante que para manter a estabilidade dessa articulação, para manter em uma condição saudável, eu tenha a musculatura alongada e depois que eu consiga fortalecê-la para poder produzir movimentos adequados e também uma estabilização adequada. Então é isso, pessoal, nós vamos finalizando por aqui. Se você gostou desse vídeo, está aqui até agora, deixa aqui um gostei e compartilha com seus amigos, né? Manda para mais pessoas, né? Fala assim, ó, esse vídeo aqui pode ser interessante para você, você está fazendo aula de cinesiologia, você está desenvolvendo um trabalho numa empresa e está entendendo as sobrecargas, enfim. Se for interessante, né? Deixa aqui um gostei e também manda para os amigos para ajudar a divulgar o nosso trabalho, tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, deixo novamente um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!